8h28 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, a Rádio Valinhos FM. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a coach, palestrante e trainee, a Kátia Mangili, ela que é da KM Coach, que vai falar sobre a sua atuação e a importância da comunicação dos líderes com as diferentes gerações. Kátia, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço. Bom, qual que é a importância, né, da comunicação entre as diferentes gerações? Porque a gente sabe que são realidades, né? Eu, particularmente, aos 66 anos, tenho uma visão, né? Enquanto que a minha companheira de bancada, a Thaís, jovenzinha, iniciando na profissão, né? No jornalismo, tem outra. Como é que a gente compartilha, como é que a gente trabalha com essas duas gerações? Então, essa é uma pergunta bem interessante. A gente estava até rapidamente conversando sobre isso, e não tem como, dentro de uma empresa, nós temos sempre normalmente três gerações, né? Que é a geração Baby Boomer, a geração X, geração Y e essa próxima, que é a geração Z. Cada uma vai se relacionar de uma forma, porque cada uma veio de uma cultura de uma geração. Então, voltando um pouquinho até para as pessoas entenderem o porquê que as pessoas agem e se relacionam dessa forma, tem a ver com o fator cultural. Os baby boomers são pessoas que nasceram lá depois, na época do fim da guerra, e esse termo veio, baby boomer, por quê? Porque foi uma explosão de nascimento de crianças. Os soldados, quando iam para a guerra, quando eles voltavam, por uma questão de preservação da espécie, eles tinham que fazer filhos. Então, daí veio essa expressão. E se a gente levar para um contexto corporativo, são pessoas que têm uma característica de trabalhar como preservação, né? Não são pessoas que mudavam de emprego por muitos anos, gostam de estabilidade. Aliás, ao contrário. Ao né? contrário. Você se manter no emprego era... como é que se diz? Era uma conquista, Isso. Né? Enquanto que a geração atual é totalmente... Era uma conquista, porque se a gente olhar no passado, a gente não tinha uma concorrência tão grande quanto hoje nós temos de tantas empresas. Então, as pessoas não precisavam correr tanto, batalhar, serem tão competitivas, porque elas poderiam perder o emprego. Elas visavam estabilidade. E aí a nova geração, a próxima geração, que é a geração X, são os filhos dessa geração Baby Boomers. Então nós chegamos a pegar direta já a liberação da mulher, porque foi conquistada pela geração Baby Boomers. Os Baby Boomers são muito importantes de um lado cultural e político, porque eles também brigavam pela sua liberdade. E a conquista veio, né, e sendo desenvolvida pela próxima geração. Então, é uma geração que ela veio para conquistar a geração X. Também é uma geração que gosta um pouco de tecnologia, mas também se percebe uma resistência em algumas pessoas dentro das empresas à inovação, à tecnologia, porque ela não veio com essa formação. Mas, ainda assim, a geração X, essa próxima, está muito mais próxima da geração Y, que são esses filhos, talvez, da geração X e da geração Baby Boomers, que são os tecnólogos que a gente fala. As pessoas já nasceram com a tecnologia na mão. Enquanto nós não tínhamos telefone, não tínhamos um meio de comunicação tão rápido, essa próxima geração já veio com tudo. Por isso que eles são multitarefas. Eles estão falando no telefone, acessando o celular, vendo alguma coisa na internet, trabalha ouvindo música, e às vezes para uma geração anterior isso é um pouco assustador, porque como uma pessoa vai conseguir fazer um bom trabalho se ela está tão conectada? Para uma geração anterior ainda, Baby Boomers, isso daí não vai dar certo, não vai prestar. Então, quando você tem uma geração intermediária, que é a geração X, ela consegue comunicação entre as duas gerações. Claro que é extremamente importante, falando no ambiente de empresa, que todas essas gerações consigam se comunicar e se dar muito bem, porque uma empresa ela é feita de pessoas e pessoas de várias idades, cada um no seu espaço, no seu lugar. O Baby Boomer precisa da geração Y, a geração Y precisa do X e do Baby Boomers, por quê? Ao mesmo tempo
que essa geração nova, que a gente fala Y, sem falar da Z, que é a próxima, que são a galera aí dos 20 anos, que também já estão nas empresas, mas quando você tem uma pessoa que ela trabalha muito mais para preservação, pela estabilidade, ela não está muito ligada na inovação e criatividade, porque não fez parte do contexto dela, da história. Enquanto a gente tem hoje uma geração que a criatividade, inovação, tem um termo que define bem, que é, eu gosto de estar com as pessoas como eu, que é o people like me, né? Estou sempre dando like, por quê? Porque é uma geração que ela gosta de estar em grupos. Então, são gerações que elas não precisam estar aqui nesse local. Elas podem estar em vários lugares, por isso elas são extremamente conectadas e rápidas. E isso muitas vezes irrita as gerações anteriores. Por quê? Porque o pensamento das gerações anteriores, ele vem assim, mas você não tem tanta experiência para você saber tanto. E aí, a pessoa que é mais nova, ela se comporta dizendo, ei, mas eu não preciso ter tanta experiência, eu já sei fazer isso. E eu sei fazer isso muito rápido e muito bom. Sob um ponto de vista de inovação, de olhar para frente, isso é muito bom. Por um outro lado, o que assim a gente chama muita atenção, e normalmente quando eu estou em atendimento ou quando em treinamento, falando com essas gerações, tem um ponto que ele é muito comum, que é delegar e tomar decisão. Essas duas competências, elas são competências que elas ainda não se conversam o tempo todo entre essas gerações. Muitas vezes se confundem. Se confundem. E, por exemplo, claro que eu estou falando aqui de uma forma muito generalizada, porque claro que tem pessoas dentro de empresas que são mais novas e que têm um lado de responsabilidade muito grande, que sabem tomar decisão avaliando estrategicamente. Mas isso não é muito comum da geração Y, né? Ela é mais comum das gerações anteriores. Por quê? Porque veio pela própria cultura, pela própria formação de aprendizado em casa, aprendizado na vida, o lado social, tanto que a gente percebe que essa geração Y, ela não é tão conectada à família quanto a geração X, e a tendência da geração Z é ser menos conectada ainda. Por isso que a gente vê muita mãe brigando com o filho. Sai do celular, fala comigo, você tem que se conectar. Porque é uma mudança realmente cultural. Mas, voltando, quando a gente fala em decisão, tomada de decisão ela é sempre baseada em fatos, baseada em situações anteriores que aconteceram. Experiência. E aí você não tem muito, né? Uma nova geração, ela ainda não passou por muita coisa. É aí que vem a briga, no bom sentido, das gerações anteriores com a nova geração. Por isso é importantíssimo a comunicação entre essas diferentes gerações, sobretudo quando a gente entende como cada pessoa é, e o respeito por cada um. As pessoas nunca vão ser iguais, elas podem ter uma tendência de ser parecida, gostar das mesmas coisas e agir da mesma forma, mas elas vão tomar decisão baseada na sua convicção. E o que é importante para ela? Ok, mas eu estou dentro de uma empresa, eu tenho que pensar que eu tenho que tomar essa decisão baseada no que é bom para a empresa, e eu tenho que estar alinhado à empresa. Aí a gente começa uma inversão, né? Porque antigamente, nas gerações anteriores, a visão sempre foi voltada para a empresa e não voltada para mim. Tanto que as pessoas mais velhas, muito natural, você vê que elas não tinham uma atenção para a vida social, para a vida familiar. Muito workaholic, né? Tinha que trabalhar, por quê? Porque tinha que sobreviver, tinha que pagar a conta. Então, essa foi uma formação. Muitos filhos, né? Filhos. A esposa não tinha o perfil que hoje tem, né? A mulher normalmente ficava no lar. Exato. E hoje a mulher tem um outro papel. Exato. Então, quer dizer, e aí quando a gente começa a olhar para as novas, para esse comportamento que existe dentro das empresas, é extremamente importante a gente saber como cada um age, como cada um é, principalmente porque a gente fala sobre o fator motivacional. O que te motiva? E o que a empresa tem que realmente te motiva? Né? E hoje, essa nova geração, e falando dessa geração Y, que são as pessoas dos seus 20 e pouco, 35 anos, 38, e essa nova geração Z, elas estão muito mais preocupadas no que é importante para mim.
Então, as empresas começaram a tomar mais cuidado e começaram a ter um olhar de que não adianta eu ser uma empresa estrategicamente bem posicionada, eu pago um bom salário, todo mundo tem o seu cargo, o meu produto é muito bom, se ela não olhar internamente, porque uma empresa vive de lucro, mas para ela ter lucro ela precisa de pessoas. E se ela tem essas pessoas que trabalham por 1, 2 anos, isso não é uma estabilidade interessante para uma empresa, porque tem custo quando as pessoas vão embora. Você pagou para a pessoa trabalhar e te dar um resultado. E investiu ela não... nessa Exato. pessoa, né? Exato. As pessoas, inclusive, vão fazer cursos no exterior e etc. Então, há esse investimento. Né? 8h39. Hoje nós estamos conversando com a Kátia, falando aí sobre a importância da comunicação dos líderes com as diferentes gerações. E você, nosso ouvinte, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ligar, pode participar. O nosso telefone é o 3871-1523, ou então você manda uma mensagem pelo WhatsApp no 99609-1059. Bom dia, Kátia. Bom dia. Você acredita que muitos conflitos entre as gerações podiam ser evitados se houvesse uma comunicação efetiva dentro das corporações? Sem dúvida, isso já foi assim, um assunto muito discutido e bem trabalhado, e vem sendo bem trabalhado ainda dentro das empresas, porque, como a gente estava falando agora há pouco, a gente tem pessoas de diferentes idades e todas são importantes dentro da empresa. Cada uma tem a sua contribuição. Então, a gente precisa de pessoas que são mais velhas, que têm experiência e, sobretudo, na hora de tomar uma decisão, tem um senso de estabilidade voltado muito mais à razão do que à emoção. Porque temos que tomar decisões e muitas dessas decisões elas são baseadas em resultados daquilo que vai acontecer. Por um outro lado, quando a gente tem pessoas que gostam muito da inovação, gostam muito da criatividade, tomar decisão, avaliando por um espaço curto de tempo sobre uma decisão do que tem que tomar, muitas vezes ela não está fazendo a escolha certa. E é onde a gente vê as grandes discussões dentro das empresas, porque as empresas querem fazer um projeto e elas precisam trabalhar com pessoas de diferentes perfis, né, de idade, de área também. Então, quanto mais você conhece o que cada um tem de melhor e pode contribuir, você vai ter um resultado diferente. Por isso que a gente fala tanto da retenção de talentos dentro das empresas, e a gente fala sobre o que tirar de melhor de alguém. Todo ser humano ele vem dotado de coisas boas. Basta você saber acessar o lado bom, basta você saber tirar isso melhor da pessoa. Então, quando um líder ele sabe entender o que cada um tem de melhor e promove isso, ele vai ter um resultado surpreendente. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão no dia a dia ali, na luta, e elas não estão se conectando, elas não se falam. Percepção. Elas não se falam, elas simplesmente trabalham juntas. E aí ela sabe que aquele colaborador é muito bom, porque ele faz aquilo muito rápido, ou ele conhece muito bem sobre a tecnologia, ou ele é uma pessoa que estrategicamente ele consegue pensar de várias formas, ok. Mas como você lida com essa competência trazendo para a sua realidade para que você aumente a produtividade, né? A produtividade, quando se fala em produtividade, realmente o colaborador ser bom naquilo que faz, fazer melhor, mas saber contribuir e compartilhar. Porque uma coisa dentro de um time eu tenho 2 pessoas boas, mas se eu tiver 5, vai ser muito melhor. Se eu tiver 5 e a minha equipe, por exemplo, for uma equipe enxuta e todos estiverem muito bem preparados, souberem trabalhar como colaboração com uma outra área, eu saio daquele perfil de ter grupos de pessoas dentro de uma empresa para que eu possa transformar em um time de empresa. E é muito forte, né, essa expressão time, né? Exato. Quer dizer, é a união mesmo, Exato. É a sinergia aí de toda a equipe. Exato. E você só consegue transformar uma empresa como um grande time, né, e poder dizer, nessa empresa que eu trabalho, nós somos verdadeiramente um grande time, quando você trabalha muito forte a parte da cultura organizacional da empresa, que é você olhar a missão, a visão e os valores. Quando isso é muito forte enraizado
nas pessoas e entre todos os departamentos, você consegue verdadeiramente transformar aquela empresa numa grande equipe, onde você vê que não há diferenças entre departamentos, o que é muito comum hoje. As pessoas trabalham, às vezes, por feudos. Esse é o meu departamento. É engraçado isso, né? Porque é uma coisa antiga, mas... É uma cultura. Mas é uma cultura. É uma cultura. É uma cultura. Essa área aqui é minha. Exato. Né? Eu tenho posse. Né? É muito interessante. Exato. Isso. Quer dizer, aqui ninguém se mete. Né? E é interessante, porque se a gente novamente voltar com um olhar na comunicação, por que não todas as pessoas com diferentes idades, em todos os departamentos, saberem se comunicar e respeitar e tirar o melhor um do outro? Por que a gente muitas vezes fica nessa competitividade de que... E colocar rótulos? Ah, mas ele é mais velho. Ah, ele não vai querer. Você não sabe. Pergunta, por quê? Muitas vezes essa geração mais antiga, ela teve que se aperfeiçoar, porque ou é uma questão de você ficar ou não ficar. Então, as pessoas já mudaram esse comportamento, já é um novo comportamento até das pessoas, baby boomers, geração X também, que a geração X também já veio um pouco mais conectada, mas extremamente importante que todas essas linhas, né, de gerações estejam preparadas, pensando na empresa e como elas podem ajudar a empresa. Mas um ponto extremamente importante que chama atenção é como eu, empresa, vou me adaptar a essa nova geração. Porque esse é o olhar hoje, as empresas vão ter que se adaptar. 8h45. Kátia, falando de tudo isso, a gente nota a importância e o papel de um líder competente. Não basta ter uma equipe, mas alguém que gerencie todas essas gerações. Exato. Então, o líder não tem que ser apenas uma pessoa que é superior, mas uma pessoa que realmente lidera essas diferentes gerações. Olha, eu gosto muito de dizer sobre esse ponto que o líder ele tem que ser uma pessoa extremamente sensível. E quando a gente fala em sensibilidade, não significa ele ser uma pessoa que aceite tudo, mas uma pessoa que tenha sensibilidade para saber entender a diferença que cada pessoa tem dentro da sua equipe, né? Às vezes o fator motivacional para uma pessoa é você pressioná-la, porque ela sob pressão, ela consegue produzir melhor. Tem outras pessoas que se você pressionar, ela escapa. Então, se você tem aí 10 pessoas, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas que você tem que liderar, puxa, mas Kátia, como que eu vou fazer para entender de cada um? Você vai ter que entender de cada um. No dia a dia, né? Ter essa percepção, até porque as pessoas são totalmente diferentes e há necessidade. Olha, mas dá para a gente fazer de uma forma bem... a gente já faz isso e não sabe o que faz. Se você tem um time, sei lá, você tem 20 pessoas... Naturalmente, dentro dessas 20 pessoas, haverá pessoas que são muito parecidas. Então, pessoas que gostam muito de serem reconhecidas, de serem recompensadas, de ter feedback. Por exemplo, essa geração Y gosta muito de feedback. Então, o tempo todo a gente tem que dizer, olha, esse trabalho está muito legal, nossa, como que você fez isso? Dá para a gente compartilhar? Isso vai ser muito bom para uma outra área? Uau, que legal! Fazer um feedback efetivo, ele é muito mais interessante do que simplesmente você dizer, você fez um bom trabalho. Você mata o cara, né? Então, você tem um grupo de pessoas que são assim. Se você já sabe que essas pessoas são motivadas por esse tipo de recompensa, faça isso, mas faça verdadeiro. Não faça forçado. Por exemplo, para uma geração X, um baby boomers, que era o mais normal, né? A gente ter gerentes que eram mais velhos do que nós, a pessoa ficar te dando muito feedback, para a gente era uma coisa assim, tá bom, não preciso disso. Então, se a gente consegue entender como cada um é, como cada um gosta, muito mais fácil de você se comunicar e motivar. Talvez para uma pessoa que gosta de ser reconhecida pela experiência ou por fazer algo diferente, é a hora que você tem que, né, sobressair o que ela fez. De forma diferente como você trata uma pessoa mais nova, que ela quer aquilo num tempo muito mais veloz, né? E aí você tem grupos dentro dessas 20 pessoas, e que você pode naturalmente já dividir mentalmente. Ah, com essas pessoas eu sei que eu tenho que agir assim, com essas eu tenho que agir desta maneira.
Olha, tem pessoas que eu tenho que falar de uma forma muito devagar, suave, porque se eu chego falando numa velocidade assim rápida, para essa pessoa ela vai entender que você é extremamente grosseira. E não é. Então, quando a gente começa a entender perfil, não fica muito mais fácil? E outra coisa, a gente começa a criar uma capacidade de flexibilidade. Temos que ser flexíveis às pessoas, temos que nos conectar às pessoas, não são elas que têm que se conectar a nós. Nós, líderes, temos que nos conectar com essas pessoas, faz parte da nossa competência. E, inclusive, né, Kátia, ter a sensibilidade de fazer observações, porque muitas vezes o erro é nosso, né, enquanto líder, né? Falta treinamento, né? Eu tenho uma experiência, por exemplo, no caso do Recanto dos Velhinhos, e eu vejo muitas vezes que a culpa é nossa, porque falta treinamento, falta orientação, principalmente para as pessoas mais simples, as pessoas no dia a dia, as pessoas que não tiveram educação, né? Principalmente lá que você trabalha com seres humanos, né? Não se produz um produto, né? Não se fabrica sabão nem caixa de papelão, né? É o ser humano. Exato. Então, você precisa muito de treinamento, né? Agora, como que você realiza esse seu trabalho? Bom, eu realizo através de treinamentos que é dentro das empresas, para a área de liderança. Isso tanto pode ser só para os gestores, para os líderes, ou também os líderes e para a sua equipe. Normalmente a gente trabalha bastante a parte de competências. Quais são as competências que esses líderes precisam desenvolver? Isso pode ser através de treinamentos comportamentais, através de workshops que eu também faço dentro das empresas, que eles são programados dentro de alguns conteúdos que eu e a empresa, o gestor ou o RH, a gente discute e fala, então nós vamos trabalhar o desenvolvimento sobre isso para esses líderes. Pode ser em conjunto ou pode ser através de sessões de coaching, que aí são sessões individuais. Também dentro do programa eu encaixo o treinamento junto com sessões em grupos dos líderes, porque quando a gente fala dentro de uma empresa, o alinhamento na cultura e todos os líderes estarem motivados e engajados, porque o desenvolvimento ele é top-down, ele é de cima para baixo. Então, as pessoas, os colaboradores estão o tempo todo olhando seus líderes. E esse líder, a gente está falando pode ser o dono, o diretor da empresa, para os gerentes e supervisores. Quanto mais eles estiverem alinhados, estiverem se comunicando efetivamente sobre a empresa e para onde ela vai, baseada em objetivo, em resultados do que a empresa precisa, mais a gente vai ter pessoas fortes abaixo dessa liderança. Mas eles precisam estar preparados. E isso tem a ver com o que você disse sobre o treinamento. O líder pode treinar os seus colaboradores, né? Tem a gente fala muito que é você desenvolver o seu chá. O que é o chá? É o CHA, que é competência, habilidade e atitude. Às vezes, o teu colaborador ele pode ter uma competência muito boa, uma habilidade incrível, mas ele tem baixa atitude. Se o cara tem baixa atitude, ele vai te entregar um baixo resultado. Agora, por que ele tem baixa atitude? Ok, líder, vamos descobrir. Temos que entender. E isso tem algumas competências que o líder precisa saber trabalhar. Às vezes com feedback, sabendo desenvolver a pessoa para que ela se motive mais a ter atitude. Agora, vão ter pessoas que não vão fazer porque não querem fazer. E aí você tem que saber diferenciar. O cara que não vai fazer porque ele não quer fazer, então talvez esteja na hora de repensar e essa pessoa não pode mais fazer parte da minha equipe, né? E aí eu não posso ficar pensando que o cara está na empresa já há 10 anos, pobrezinho dele, né? As empresas querem lucro e você também quer o seu resultado. E aí, como a gente faz para que todos esses líderes consigam trabalhar de uma mesma forma? Por isso, um treinamento que ele pode ser através de competências e depois a gente alia esse grupo com sessões em conjunto também, em coaching. Tá certo. Infelizmente, são 8h53, nós não temos mais tempo, mas eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Sim. Quem quiser falar comigo, pode ser através do WhatsApp, telefone no 199-7409-0818,
ou pelo site www.kmcoaching.com.br, ou falar comigo diretamente, né? No katia.mangilha@kmcoaching.com.br. Eu estou no Face, estou no LinkedIn, muito fácil de me achar. Localizar. Tá certo. Kátia, nós queremos agradecer a sua participação, né? Trazendo esse importante aspecto de relacionamento. Muito obrigado, um bom dia a você. Obrigada a todos aí, e foi um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos.